Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Como é maravilhoso a presença do Senhor. Como é maravilhoso, mesmo como a Jussara mesmo disse, por mais que tivemos uma porção maravilhosa ontem, mas ainda assim, como é bom cultuar ao Senhor com meus irmãos, como é diferente. Irmãos, o William já disse, o William começou falando, expressando sobre o que nós vivemos ontem. A Jussara continuou falando do que nós vivemos ontem, mas alguns irmãos talvez não saibam o que nós vivemos ontem. Então, ontem a casa de oração, como eu tinha enviado no grupo, ela foi convidada a participar da Torre de Davi, do profeta Davi Grubet, das 48 horas de adoração e intercessão sobre as nações no Centro Geodésico da América. Esse propósito é um propósito muito genuíno e que há um tempo já estava no nosso coração, mas não era tempo de nós irmos servir. E eis que agora o Senhor sinalizou para nós, nos permitindo ir lá servir, e é um tempo que você está lá como igreja em adoração e intercessão pela América do Sul. E nós fomos para servir os irmãos e acabamos recebendo um presente maravilhoso, um presente que somente o corpo de Cristo poderia nos dar. Nós, depois que terminamos de servir, os irmãos oraram por nós, os irmãos falaram palavras de encorajamento, profetizaram sobre nós, todo o corpo, a liderança do Davi, do profeta, estava lá. E uma frase das muitas que eles disseram, me abalou muito. Eles disseram: vocês são respostas de Deus para as nossas orações. E a palavra da casa de oração é que nós não seríamos somente homens e mulheres de oração, nós seríamos respostas de oração. Então foi maravilhoso irmos servir e cooperar num propósito tão genuíno e encontrarmos aqueles que têm o mesmo coração, aqueles que têm o mesmo desejo, a mesma fome. Talvez uma movimentação um pouquinho diferente, mas o que importa é estarmos indo para o mesmo, caminhando da mesma forma, indo para o mesmo lugar. Isso foi maravilhoso ontem. Glória a Deus. Isso foi tremendo, foi genuíno demais o que o Senhor fez ontem. Mano, nossa vontade é sempre carregar todo mundo, né? Nós temos uma limitação de locomoção grande, mas a nossa vontade é sempre estarmos todos juntos. Mas eu creio que em nome de Jesus, em breve, isso vai estar sanando em cada família e nós vamos poder nos mover. Isso nunca foi impedimento para nós irmos, nunca vai ser, mas eu creio que condições melhores virão. Em nome de Jesus, sobre cada família, para que ela possa estar conosco, para que nós possamos estar juntos nessas movimentações que o reino de Deus está proporcionando, né? Ontem foi muito poderoso. Como eu estava falando ali com o Jean, não consegue descrever, em palavras assim o momento que foi. Isso foi muito, muito importante para nós. Amém? Glória a Deus. Irmão, eu estava meditando nas Escrituras e tentando discernir, e as palavras que o Senhor tem nos dado, elas têm duas bases. Uma é sobre fundamento e outra sobre metanoia. Há um tempo ele vem alternando domingos
falando de transformações de mente, outros ele falando de fundamentos. Um domingo de transformações de mente, a forma como nós pensamos, a forma como a nossa fé nos leva a pensar em um outro, falando sobre os fundamentos, ou seja, falando sobre como devemos aplicar isso. Já tem um tempo que o Senhor vem nos levando a esse tipo de meditação, sabe? Esse tipo de degustar da palavra com algo que o Senhor está nos conduzindo para observar. Porque toda a palavra que o Senhor ministra é para uma vida de prática, né? Então, estamos ouvindo para praticar a palavra, ouvindo para praticar ela. E hoje eu gostaria de falar do que não muda. É assim, irmão, porque num mundo muito inconstante, num mundo muito instável, num mundo onde existem estações, existem tempos, é bíblico isso e se afirma disso. Eu gostaria de falar hoje, compartilhar com você algo daquilo que é imutável, daquilo que não se muda, daquilo que para nós é e sempre será o mesmo. Essas coisas trazem segurança para o seu coração, amém? É igual um relacionamento. É igual um relacionamento de marido, mulher. Esse tipo de relacionamento, ele precisa de uma nutrição. E dependendo como ele se inicia, muitas vezes não há uma nutrição adequada. Então, há uma necessidade e que muitas vezes essa necessidade vai sendo desenvolvida de uma forma equivocada. Tudo que vai sendo construído, ele precisa de um fundamento, ele precisa de um alicerce. E talvez a relação não tenha uma segurança. E com os anos, a insegurança aumenta. Aleluia? Mas é só um exemplo, eu não quero falar de casais. Eu só quero dizer que a nossa relação com Deus, não pode passar por um desgaste. Não pode passar e aumentar a insegurança. Vocês já viram, irmão? Aquelas conversas de casal, e qualquer coisa, não, se você fizer tal coisa, rapaz, amanhã mesmo eu largo você. Ou não falo nem amanhã, eu digo agorinha. Fala isso de novo. Nunca viu aquelas brigas de parente? Fala isso de novo, se eu não pego minhas coisas e vou embora. Ou então a mulher fala, eu volto lá para casa da minha mãe. Seu cavalo, xinga o marido. Por quê? Porque por isso que eu não deixo aqui, ó. Porque era só voltar. Liz. Era só voltar para nós, os olhos, é só voltarmos os nossos olhos para aquilo que nos traz segurança. A nossa relação com Deus, ela não pode sofrer esses desgastes. Tudo que não tem uma segurança a partir dos anos, ela começa a desenvolver essa insegurança. E eu estou dando um exemplo de um relacionamento entre marido e mulher, porque na palavra diz que ele é duradouro, na palavra diz que são feitos uma só carne.
Quanto mais relativo é o relacionamento, mais inconstante ele pode ser, porque muitas vezes ele é baseado em algumas outras coisas, não há uma fundamentação correta. E a nossa fé, ela passa por momentos de provações. A nossa jornada, a nossa vida passa por muitas situações. E muitas vezes é aí que encontra a falta de segurança. Nós começamos a colocar em prática, assim como é muitas vezes numa relação com as pessoas também, praticamos com Deus. Pautamos a nossa relação às vezes com Deus igual pautamos de outras pessoas. E isso não é fácil. Isso não é algo que simplesmente nós podemos dizer: eu confio no Senhor, eu confio em você. A relação de marido e mulher, tanto que a relação de Cristo com a igreja é comparado com um casamento. Por quê? Porque isso precisa de uma fundamentação, de uma confiança. Um ambiente de segurança, onde muitas coisas podem acontecer, mas jamais aumentar a insegurança. Até que ponto, na nossa relação com Deus, eu comecei a relativizar algumas coisas e eu deixei de confiar plenamente. E eu deixei de confiar em algumas coisas. Isso é algo que nós precisamos muitas vezes observar. Nós precisamos observar. Será que eu não estou pautando a minha relação com Deus em nenhuma insegurança interna minha? Porque na vida de marido e mulher, a insegurança na relação é exatamente no que muitas vezes ela está em nós, mas nós pautamos ela na falta do outro. Como falta isso no outro, eu não tenho segurança para continuar. Mas na verdade, a insegurança, quem está sentindo? Sou eu. Aleluia! E na relação com Deus é a mesma coisa. Porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. E jamais eu posso permitir que o meu coração comece a se permitir levar por uma insegurança. Uma insegurança. Será? Então, no mundo inconstante, é por isso que quando você se converte, Deus começa a tratar você na sua inconstância. Por que Ele começa a tratar você na sua inconstância? Porque Ele é constante. E se você é filho, você precisa se parecer com Ele. Então Ele diz: ei, homem de fé, mulher de fé, você precisa ser convicto. Você precisa permanecer. Você precisa parar de começar e não terminar as coisas. Você precisa colocar o pé e crer que muitas vezes o próprio Deus vai colocar o chão. Aleluia! O Espírito Santo traz essa introdução para mim, que não era isso que estava escrito. Eu escrevi algumas coisas muito básicas e eu me coloco como está em João 15: sem mim nada podereis fazer, para que o Espírito Santo ministre no nosso coração, amém?
para que nós possamos hoje compreender sobre aquilo que é imutável, sobre aquilo que não muda, aonde estamos ancorando a nossa fé. Glória a Deus. Salmo 136, versículo 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Nessa nossa jornada, pode prestar atenção, quanto mais vivemos, mais observamos que tudo muda. Há estações, há circunstâncias que mudam, pessoas mudam, ambientes mudam. Então, em um mundo que passa por mudanças, há algo que é como uma segurança para você. É algo que para você é um lugar onde você vai ancorar a sua fé. É algo onde você vai ancorar o seu coração. É onde você vai segurar fortemente. Por quê? Porque Ele não muda. E o que não muda nele? Dois atributos do Senhor não mudam: a sua palavra e o seu amor. A palavra do Senhor, Ele vela para que se cumpra. E o seu amor, várias vezes biblicamente ele é afirmado, dura para sempre. Aleluia! Aleluia! Então, não trate a relação com Deus, não diminua essa relação pelo nível de relação que nós já tivemos com homens. Aleluia! Nós não podemos posicionar o nosso relacionamento com Deus pelas experiências muitas vezes falidas que tivemos com homens. Qual é a maior dificuldade dos homens, do sexo masculino, verem Deus como pai? Porque as crises... Oi, Marcelo? Porque não tinha uma boa relação com o pai, então ele não consegue ver Deus como pai. Se falasse que Deus era mãe, ele ia acreditar melhor. Ele fala, não, mãe é mãe. Mas pai, sei não, hein? Mas ele sabe, e é por isso que o inimigo ainda distorce tanto a figura do homem, para que ele não expresse o que é ser um pai. É por isso que o inimigo distorce tanto a figura de homem. Porque o homem ele é a base social. Pode prestar atenção. Tudo que o homem faz há muito poder envolvido. Destrutivo e também construtivo. Quando ele é um homem do coração corrompido, ele destrói famílias, destrói vidas, destrói relacionamentos. Uma casa, quando o homem se converte, mais de 80% das estatísticas diz que todas as famílias se convertem. Quando a mulher se converte e não o marido, 20% converte. São estatísticas. Então há nele uma característica para você ancorar a sua fé. Ele não muda. E o amor dele por você dura para sempre. Ele não muda.
Todas as coisas mudam, as pessoas mudam, os ambientes mudam, as relações passam por mudanças. Mas ele não. Vem aqui orar por mim. Estende as mãos para cá, irmãos, por favor. Espírito Santo, pedimos que hoje faça a tua vontade, Senhor, sobre este lugar, sobre os corações, sobre as mentes, Pai. Que o Senhor venha falar profundamente ao coração de cada um, conforme a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos desde já toda distração de mente, distração de coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Há uma realidade que nenhuma mudança toca. Ele é o mesmo. Então, quando começarem a surgir sobre você, sobre a sua fé, quando começar a surgir sobre você aquela falta de segurança na relação, quando você começar a prestar atenção nas suas falhas e nos seus erros, deixa eu te dizer algo muito mais doloroso. Deus não te ama mais quando você acerta todas as coisas. Sabe quando você consegue acertar tudo? Ele não te ama mais por isso. Mas também no dia que você mais peca, no dia que você mais erra, o amor dele permanece o mesmo. Isso é muito mais doloroso. Isso é muito mais difícil de entender. Como que Deus é assim? Mas ele não pauta a relação pelos acertos e os erros. Quando você não erra, a alegria do coração dele é pelo que você está se tornando. Mas ele mesmo imolou, ele mesmo entregou o seu filho por amor a você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. Ele amou. Você pode até trazer tristezas ao coração dele. É como seu filho, quem aqui é pai? Quando seu filho apronta demais com você, você fica triste com seu filho, não fica? Mas você não deixa de amar. Você não deixa de amar. E muitas vezes eu vejo que o cristão começa a querer correr da presença de Deus porque ele não está acertando todas as coisas. Ele não está conseguindo cumprir todas as coisas. E aí ele começa a relativizar a relação com Deus, como ele relativiza. Aí você diz, eu errei tanto com meu marido. E o marido diz, eu já errei tanto com ela. Aí fica aquele clima tenso. E você acha que há clima tenso com Deus. Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Abre, por favor, em Hebreus, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 8. Quem quiser me ajudar aí a fazer a leitura, que é a carta aos... achei. Sumiu da minha Bíblia.
Obrigado, Senhor. É um versículo bem curto. E ele diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Entende? O amor absoluto em uma pessoa que não muda. Nessa relação há um genuíno fundamento. Não vai haver mudança, não vai haver um desamor. Você pode sim começar a amadurecer, porque é o que ele espera. Mas não julga essa relação dessa forma. Não julga essa relação como você julga a relação com as pessoas. A sua fé precisa estar ancorada em um lugar de segurança. Ele te ama. Ele te ama. E não é porque ele te ama que ele precisa te dar tudo o que você pede. Aleluia. Essas são as certezas que vão trazer segurança para a sua vida cristã. O que eu estou tentando transferir para você hoje em palavras simples, e eu nem quero você emotivo, eu estou mantendo o mesmo tom de voz, porque eu quero que você entenda. Quando você começa um relacionamento com uma pessoa pela paixão, logo, logo, as emoções acabam, e vai ter que permanecer uma genuína convicção. Eu decido amar. Não é assim? Não há aqui uma palavra para mexer no seu emocional, para que a tua relação com Deus seja pautada por um momento. Não, não é por um momento. É para que você ancore no sentimento que Ele proporcionou. Porque para você estar ouvindo a mensagem hoje, já foi provisão do amor dEle. Entenda, nós já estávamos destinados ao abismo, devido ao pecado de Adão. O homem vem de uma linhagem aonde a sua carnalidade, a sua santidade foi corrompida. Portanto, tudo que o homem pensa, desde como ele pensa, já foi desenvolvido para o seu próprio ego, para os seus próprios interesses. Era essa uma das questões que Jesus questionava muito os fariseus. Existe um estudo, digamos assim, na verdade é uma linha de pensamento filosófica. Se chama helenismo. E o que é isso? Existem vários, gnosticismo, helenismo, enfim. Esse helenismo nada mais era que um pensamento grego misturado com uma cultura local dos judeus. O que isso fez com que o judeu? Fez com que o judeu se tornasse frio. E uma porção dos judeus não acreditavam mais em espíritos. E nem acreditavam mais em muitas coisas. Então eles eram um tipo de religioso que só cria naquilo que era natural. Eles não criam mais no sobrenatural. Então, qualquer coisa que você falava, ele não compreendia. Qual era o homem que trazia essa figura? Que ele foi duramente confrontado? Nicodemos. Nico foi confrontado por Jesus exatamente por quê? Porque ele tinha uma mentalidade natural. Ele tinha uma mente, ele só acreditava naquilo que podia ser somado, naquilo que podia ser multiplicado, naquilo que a mente dele conseguia prever. Esse é um pensamento helenista. E o pensamento helenista, ele pega um pensamento grego, filosófico e mistura com a cultura local.
Então Jesus estava questionando, o que importa, Nicodemos, é nascer de novo. E Nicodemos, como pode um homem nascer de novo? Acaso ele pode voltar para o ventre da sua mãe? Ou seja, ele só estava... A mente dele foi cauterizada por algumas coisas. Se naquele tempo já haviam essas coisas, imagina no tempo de hoje, o que está acontecendo com a fé? Se naquele tempo já haviam esse tipo de pensamento, imagina o que está acontecendo hoje. Imagina como que há esse tipo de confronto na mentalidade das pessoas. Nicodemos não conseguia absorver as coisas. E eu volto a questionar qual é a sua fundamentação da sua relação com o Senhor. Ela está ancorada em um lugar de segurança? Ou por vezes e outras, a sua relação com Ele passa por alguns contratempos. Deixa eu te falar, Ele não tem contratempo com você. Porque Ele te amou primeiro. O Evangelho chegou até você por expressão genuína do amor dEle. Porque você já estava destinado ao Hades, ao inferno. Mas Ele disse, ei, eu fiz algo por você que nem você sabe. Há 2000 anos atrás, eu entreguei o meu filho para que morresse por você, exatamente pelo um amor que eu tenho. E o que eu fiz naquele tempo ainda vale hoje, é por isso que eu coloquei ele de forma temporal. E se você crê nele, quando eu vier julgar a terra, você não vai ser tocado pela minha ira. O amor do Senhor fez com que Ele liberasse, através do seu Filho, uma justificação de pecados e um alinhamento, uma purificação. Porque é isso que acontece. Então a sua relação com o Senhor, pelo amor de Deus, não seja pautada pelo que você acerta ou pelo que você erra. Se você está errando, você precisa entender, se arrepender para ir para um lugar de conserto. Mas você pode mudar, mas Ele não muda. Ele não muda. E isso que dói mais, saber que Ele já te amava quando você estava pior, no maior nível de pecado ainda. Quando você estava bêbado, jogado em meio a vômitos, quando você tinha na sua boca palavras duras, quando você tinha a sua boca, saía da sua boca o mesmo que sai de ambientes de putrefação. Podridões saíam dos nossos lábios e entravam pelos nossos lábios. Quando estávamos envoltos em uma mentalidade totalmente corrompida, totalmente pervertido, porque o homem sem Deus, ele é pervertido. Desejos pervertidos, cobiça pervertida, mente pervertida, ele já amava. Ele já amava, por isso ele disse, ei, o evangelho vai chegar. Por quê? Porque o tempo da ignorância, o tempo que não se sabia, o tempo quando havia a venda nos olhos e você caminhava exatamente à mercê da vontade dele, distante, perdido no mundo e sem Deus algum, ele com a sua soberania, ele com a sua magnitude, fez com que de alguma forma o amor dele fosse expressado através de alguém e você ouvisse o evangelho. Ele não muda. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Comecemos assim,
Comecemos hoje assim, comecemos a nossa semana exatamente com esse pensamento. Isso não é um embasamento para você pecar, porque pecar significa errar o alvo. Todas as vezes que você erra o alvo, significa que você ainda não entendeu e que está sendo governado por coisas que ele diz que não é para você. Mas isso não tem a ver com ele, tem a ver com você. Ele é o mesmo. Quando eu toquei no assunto aqui, agora me recordo de Nicodemos, uma das situações que acabam acontecendo no meio da igreja e que acaba vindo sobre nós, esse tipo de postura, esse tipo de não compreender o que o Senhor está esperando. Nicodemos foi afetado por uma mentalidade naquele tempo. Nicodemos era resultado de uma invasão de mentalidade. Nicodemos era resultado de anos de estudo que foram amoldando a sua forma de pensar, misturando uma mentalidade grega que foi limitando a fé, limitando o que em Deus era, colocando Deus numa caixinha, a ponto de ser compreendido plenamente, a ponto de ele olhar e dizer, como esse vai ser o Filho de Deus? Ele acreditava mais que Deus caberia num livro, mas não caberia num homem. Aleluia! Porque ele diz que da Torá está plenamente todo o Senhor, não há uma revelação fora da Torá. É o que o judeu pensa. Então, uma mentalidade totalmente distorcida. Deixa eu te dizer, assim como a sua fé tem que estar fundada, firmada, ancorada em um lugar de segurança, porque ele não muda e ele te amou primeiro e o amor dele é imutável, assim também ele deseja algo de nós. O encontro genuíno que ele teve com um religioso era: ei, o que importa, Nicodemos, é nascer de novo. Não importa o que estudou, não importa que nível intelectual a pessoa tenha. Quando ele vai ter um encontro com Jesus, a primeira conversa que Jesus falou, então, para você começar a entender a minha linguagem, você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, tudo que eu te disser não vai encaixar dentro de você. Mas ele tentando mais uma vez colocar Jesus numa caixinha. O religioso faz isso quando ele topa qualquer pessoa, ele te encaixa em alguma coisa. Aleluia! Em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39 diz assim: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu Deus, irmão, presta atenção nisso. Eu estou convencido. E eu pego esse versículo e esse capítulo bíblico que Paulo cita aos Romanos, e ele diz: eu estou convencido. E agora eu pergunto para você: você está convencido disso? Você está convencido disso?
Você está plenamente convencido que nada pode te separar do amor dele? Ou você não está convencido? Porque Paulo, um homem convicto que era, ele queria transferir essa convicção. Ele queria transferir essa mesma convicção. Irmãos, perdoe a minha garganta, mas ela está falhando. Ele queria transferir essa convicção. Porque ele começa dizendo, eu estou convencido. E eu preciso te perguntar, você está convencido disso? Aleluia. Glória a Deus. Isso não me ajudou. Isso foi me arrancando de buracos de crise de ansiedade. Isso foi me arrancando de um submundo de depressão. O submundo da depressão. Sabe por quê? Porque Ele me ama. Ele me ama. Sabe qual é o problema das pessoas? Elas ficam com crises com parentes. Permitem que outras pessoas, esses dias atrás eu disse isso. Permite que outras pessoas levem ela para lugares espirituais, para buracos, calabouços emocionais, crises. Ei, não permita que ninguém te conduza para nenhum lugar. Esteja firmada na rocha que é Cristo, mulher. Esteja na rocha, homem. Não permita, porque outro não me ama. Ele te ama. Porque fulano não me ama. Porque eu não fui. É onde você entra nas crises. É onde o Senhor quer tocar em feridas que você não gosta que toca, porque Ele vai tocar muitas vezes em feridas que é desde a infância. É onde nós somos feridos na paternidade. E eu não fui amado quando eu era criança, você pode dizer. Porque o meu pai nunca me amou, você pode dizer. A minha mãe me abandonou. E há testemunho de pessoas que crescem cheias do amor de Deus, porque foram cheios do Espírito e conheceram o Senhor, mas foram abandonados na casa de um parente. A mãe disse que ia comprar algo, o pai foi numa semana, a mãe foi em seguida, ele nunca mais viu ninguém. Mas esse jovem, a criança, depois jovem, antes de ele se perder completamente, ele foi buscar uma verdade. Porque a depressão e a ansiedade ia matá-lo, mas ele descobriu que há um amor que não muda. Há um amor que não muda. Há um amor que não muda. Porque ele me amou primeiro. Aos maduros da fé, perdoar quem não te amou. Aos que estão engatinhando e ainda têm que digerir essa dura realidade do abandono, do desprezo. Ou aqueles que foram abusados, ter que lidar com essas emoções. Ei, Ele te ama. Há um Pai que está no trono e o amor dele é imutável na sua vida. Porque aquele que não te deu carinho, aquele que não te deu amor, que fez com que você fosse a expressão do ódio, toda a raiva, muitas vezes, de uma relação passada, ele transferia para os filhos. Abusos psicológicos eram sofridos. Ei, não deixe essas relações do passado administrarem quem você vai ser amanhã. Há um lugar que você pode ancorar a sua fé. Ele não muda. Ele te ama. Ele te ama. Paulo começa, esse versículo ele começa dizendo, eu estou convencido, certamente, cheio do Espírito, ele já estava falando, ei, você romano, que também tem uma contaminaçãozinha do pensamento helenista, para vocês, tudo tem que estar de acordo com o que vocês pensam. Paulo entendia que culturalmente uma pessoa sofre esse nível de invasão na mente e é construído de uma forma, ele disse, ei,
Você que é de Roma, é como se ele mandasse uma carta para cá e essa carta chamasse carta à igreja de Várzea Grande. Ei, Várzea Grande, você está convencida? De que nem a morte, nem poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Isso são perguntas que te tiram de calabouços. Isso são perguntas, são com essas palavras que você rebate setas quando vem à mente. Assim como Cristo resistiu ao diabo lá no deserto, assim como Jesus, na palavra, é assim que você rebate quando vem aquele tipo de pensamento, com problemas anteriores de relacionamento ou desamor. Aleluia! Porque nem a morte, ele disse, eu estou convencido que nem a morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, não permita que ninguém venha questionar a sua relação e o amor dele que ele tem por você. Temos que tomar muito cuidado ao educar os nossos filhos quando nós falamos sobre Jesus e sobre a relação com Deus. Quando eles fazem algo de errado, assim como tinha um hábito de dizer, se você não parar, eu vou chamar a polícia. A criança cria aversão ao Estado, ao policial. Não aguenta ver uma viatura e sai correndo. Ele faz daquilo um mecanismo para dizer, se você fizer errado, eu vou chamar. A mesma coisa fazemos com os filhos quando faz algo errado. Deus está triste com você. Você faz um reforço negativo, ao contrário. Você tem que aprender a desenvolver isso. Mas você pode me dizer, mas como se ainda está sendo desenvolvido em mim? Bem-vindo à paternidade responsável e à maternidade responsável no reino de Deus. É gerar enquanto ainda está sendo gerado. Literalmente, você não pode permitir que a relação do seu filho já seja pautada por medo. Você não pode permitir que a relação do seu filho seja pautada por isso. Depois você não sabe por que a maioria das crianças se relacionam com pessoas do crime organizado, mas não quer se relacionar com a polícia. Por quê? Porque desde criança a mãe disse, vou chamar a polícia para você. Então ele acha mais seguro ser colega dos caras do crime, mas não quer se aproximar de uma viatura. Então, o que o menino, o que o jovem aprende? Quando ele chega na juventude, ele fala o quê? Fazendo tudo errado, você é louco. Tchau, saí de perto dele. Aleluia. Você está convencido disso? Você está convencido verdadeiramente disso? O que o Senhor fez para te convencer disso? O que Deus fez? Como uma pessoa pode ser convencida, Raine, que eu estou convencido que nada pode me separar? Isso está em Romanos 8, lembrando que Romanos 12 ele fala sobre metanoia. Paulo foi construindo uma carta citando uma igreja, sabendo que lá na frente, para eles entenderem tudo isso, era necessário o quê? Uma mudança de mente. Para de pensar que Deus está em crise com você. Irmão, eu estou falando isso e não é de mim, o Espírito Santo me traz isso. Esse é um tipo de mensagem que era para o William pregar, e eu ainda estou aqui. Essa é uma mensagem pastoral para o seu coração.
Deixa eu te perguntar uma coisa, você acredita na Bíblia, né? E tem muitos personagens bíblicos que também passavam por crises. Exemplo disso foi Elias. Quem se lembra da crise de Elias ao se deparar com o espírito de Jezabel? Ele vai para uma caverna. Alguém se lembra? Hã? Elias, aquele que o Senhor respondia com fogo, aquele que o Senhor fez grandes sinais através das mãos dele, estava passando por um momento de crise. E Deus vai atrás dele. Deus vai atrás de Elias. E vocês sabem que começa a ter uns sinais, não é isso? Qual foi o primeiro sinal da caverna? Hã? E o segundo? E por que Elias não obedecia os sinais? Por que Elias olhava para a caverna e ele não saía? Mas de repente, uma brisa suave invadiu o lugar. Elias foi tocado pelo amor de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, tem crises que não é o fogo, você está procurando fogo. Tem crises que não são, que não vai ser através da expressão do fogo que vai te tirar. Você precisa provar de uma brisa suave do amor dele vindo atrás de você. Em uma caverna profunda que você pode estar. A brisa expressa ali, como uma figura de linguagem, a sutileza do cuidado de Deus com a vida daquele homem. Porque aparecia um efeito e ele olhava, Deus não está nele. Era como se acontecesse muita coisa lá fora e ele olhava, não, Deus não está nisso. Ou seja, não é isso. Não é isso que eu preciso ver. Isso eu estou vendo. Ei, muitas pessoas são literalmente quase que viciadas em ativações. Mas talvez o que você precisa é de um batismo de amor. Talvez você precise ser tocado por uma brisa. Porque quando você está sozinho num buraco, quando você está em um ambiente que você está cansado, quando você está em um lugar de muita pressão, de muita solidão, somente uma brisa vinda do céu pode te arrancar de um lugar. Uma brisa carregada com a presença dele. Há uma brisa hoje aqui. É por isso que ele não quis fogo, ele não quis palavra forte. Ele quis que uma brisa suave, deixe uma brisa suave entrar em certos ambientes escuros das decisões do coração. Aquele lugar de medo, Axa, ele só é ativado pela brisa suave, não é pelo fogo. Aquele medo da insegurança da falha. O medo da insegurança, e se? Ei, ele para arrancar você muitas vezes do buraco não é através do fogo, nem de ventos fortes. É a brisa suave. Há uma garantia. Qual é a garantia? O selo do Espírito também, mas é que ele não muda. O amor dele é imutável. O amor dele é imutável. Glória a Deus.
Voltando, estou tentando voltar e eu não consigo, o Espírito Santo vai me levando aqui. Depois alguém me lembra, vou voltar em Nicodemos. Muitas vezes você vê pessoas, e eu já vi irmão que não discerniu o fogo, o vento e a brisa. Eu vejo que muitas vezes o irmão não discerniu isso, e aí tem um irmão numa caverna. Quando alguém está na caverna, não é com fogo, Luiz. Quando alguém está numa caverna de sentimentos, de medo, não é fogo, não é vento forte, é somente uma brisa suave. Alguém com um abraço pode quebrar isso. Alguém que transporte o amor dele. Alguém que transporte o amor dele, porque é uma garantia da sua fé. Não paute a sua relação por acertos e erros. Não paute a sua relação. Não faça isso uma relação religiosa. Porque ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro, não deixa essa insegurança ser o pavio da sua crise de ansiedade amanhã, porque a insegurança se torna uma crise de ansiedade. Você tem que crer que Ele está contigo todos os dias. Então, sabe aquele lugar que você não quer voltar? Sabe para aquela caverna que você não quer voltar? Para aquele erro, para aquele pecado, para aquela atitude ou para aquela mentalidade? Você não tentou com as próprias mãos e ainda caiu. Mas agora você tem que entender que Ele pega na tua mão e caminha contigo a jornada. Quando Ele está presente, aí é diferente. Você achou que ia cumprir tudo para que Ele te amasse mais. Ele te amou quando você ainda era pior. Quando você havia errado da pior forma possível. Ele permaneceu amando. Quando você errou da pior forma possível, Ele continuou te amando. Quando você achou que não ia errar, quando você estava como Jacó, confiando na sua força, você caiu, você errou, e eis que Ele foi e te restaurou e te renovou. Mas deixa eu te falar, não é pelo fogo, não é pelo vento forte, é pela brisa suave do amor dEle. Confia na brisa suave. Eu acredito que a brisa suave está tentando entrar em corações hoje aqui. Glória a Deus. Acredito que a brisa suave está tentando mostrar para Elias. A nossa relação não tem a ver com as informações que eu tenho de Deus, mas sim o quanto eu estou conhecendo Ele. Elias passou por um problema de uma crise terrível. Elias, ele tinha trabalhado muito para Deus, mas ele não conhecia o amor de Deus daquela forma. Elias tinha acabado de matar, 400 profetas de Baal. Ele foi a espada de Deus, ele chamou o fogo do céu, mas uma crise... 450, mas uma crise interna no coração de Elias, por uma opressão, fez com que Elias fugisse para uma caverna e aonde ele estava escondido. Esse é o problema hoje, as pessoas estão vindo para a igreja e já querem trabalhar para Deus. Não é o quanto nós fazemos, é o quanto eu conheço Ele. Elias não esperava aquela manifestação de Deus. Elias não esperava aquela manifestação de Deus. Elias não esperava o Deus do fogo se manifestando nele numa brisa suave. Aleluia. Numa brisa suave. Era como se estivesse sendo restaurado em Elias, um amor de um cuidado de Deus com ele. Por quê? Porque o fogo não serviu.
O vento forte da autoridade profética não serviu para tirar ele daquele lugar. O que te tira de certos lugares, de calabouços, de cavernas, sabe o que é? É só o amor dele. Ancora a tua fé no amor de Deus. Porque ele estava com Elias, mas Elias não via. Ele está com você exatamente hoje. Não se paute que você vai vencer as lutas e as dificuldades pela força do braço. Quando você tentou pela força do braço, você caiu. Deixa ele mostrar o amor dele por você. Deixa ele mostrar o amor dele. Se trata de quanto você está conhecendo ele. E não de quanta informação se tem. Muitas pessoas hoje ficam nessa sede, nessa vontade, nesse ativismo de tantas coisas, de tantas atividades do que tem para fazer. Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Ele não te chamou simplesmente para fazer. Ele chamou Elias porque ele amava ele. Ele falou, você esqueceu o quanto eu te amo? A brisa era incompreendida para aquele que Deus respondia por fogo. Tem um tipo de oração que você precisa adicionar aos maduros na fé, ao seu coração. Principalmente você que manuseia espada. Principalmente você, homem de palavra forte, mulher de palavra forte, entenda, tem coisa que não é com fogo, nem com espada, é com um abraço sutil. Você tem que discernir o que Deus está tentando fazer, o que Ele está tentando te mostrar. Tem irmão que tenta levar fogo para lugares, sendo que na verdade é só com brisa suave. Você precisa começar a discernir o que é. Ah, pastor Nilson, Deus usa ele, é no fogo. Não. Tem dia que é através da brisa suave, irmão, e você precisa entender a linguagem de Deus. Deus, Ele está entrando em lugares do seu coração que tinha insegurança. Ele está falando hoje que, presta atenção, ei, deixa a brisa suave entrar nesse lugar de insegurança do seu coração. Deixa ele entrar, porque não é com fogo nem com ventos fortes. É a brisa suave da presença dEle. Aleluia! E aí, o próprio Elias poderia dizer, irmão, ele poderia falar, pois eu estou convencido que nem Jezabel, nem morte, nem vida, nem principado e nem potestade, nada pode me separar do amor de Deus. O próprio Elias podia dizer isso depois, porque ele viu o cuidado de Deus. Ei, não permita mais, tira o controle que você entregou das suas emoções para as pessoas. Eu vejo muitas pessoas entregando o controle das emoções para os outros, deixando outros governarem seus sentimentos, deixando outros governarem quem é você, e depois isso mina a sua própria fé, e você transfere isso para como se fosse com Deus, não tem nada a ver com Deus. Para deixar de ser dominado pelas pessoas. Não, paute a sua relação com Deus por aquilo que é firmado, para aquilo que tem firmeza, para aquilo que é ancorado, porque Ele não muda. E Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro.
Pessoas com problemas emocionais profundos dentro da igreja. Porque até Deus, para tocar no coração dela, Ele toca de uma medida, ela libera uma medida. Mas quando um parente fala uma palavra, ele se entrega todo. Sim, é isso mesmo. Ele consegue passar um culto tantas horas recebendo palavra, e Deus penetra isso, porque Ele só permite algo. Mas quando vem alguém da infância e do passado, que ele tem uma dívida emocional, com uma palavra consegue destruir o mês dele. Consegue tirar ele de um lugar. Pelo amor de Deus. Diga isso. Estenda sua mão direita. Toda dívida emocional está paga. Em nome de Jesus. Eu sou livre. Não tenho dívida emocional com ninguém. Está pago. O contrato rasgado. E eu tenho convicção do amor de Deus sobre mim. Aleluia. Uma salva de palmas ao Senhor. Tem pessoas que começam a lançar palavras à sua vida. Irmão, deixa eu te falar. Você já viu gente que entra em discussão por matéria na internet? Tem pessoas que entram em crise pelo que os outros estão vivendo. Imagina se essa pessoa recebe verdadeiramente uma crítica pessoal. Tem gente que online ele é quebrado. Online ele já entra em crise. Não! Presta atenção! Governe suas próprias emoções e para de entregar seu coração para pessoas que não compartilham da mesma aliança que você. Você pensa que isso é ser bom? Isso não tem nada a ver de ser bom. Você tem que dar limite para as pessoas lá fora. Limites para pessoas lá fora. Presta atenção aqui. Está na hora de você dizer: ei, até aqui você fala na minha casa. Até aqui você fala na minha vida. Não permita. Porque se você permite, essas pessoas desestabilizam você. Vem como se fosse um caminhão de lixo e deposita tudo sobre você. Não seja como aqueles que de tempo em tempo pregue para você mesmo, de tempo em tempo tenha a fé abalada, tenha a fé desestruturada, porque pensa que Deus pensa a mesma coisa sobre ele que os outros estão pensando. Não é isso. Se firme no que Deus disse a seu respeito. Aleluia. Se firme sobre o que Deus disse, porque duas coisas não mudam no Senhor dentro dos seus atributos: a sua palavra e o seu amor. A base do trono dele é amor e justiça, e sim, haverá um juízo, mas não tem a ver com o desamor de Deus. Se você tem que ser sincero. Seja sincero e falar: pastor, eu tenho dificuldade mesmo. Eu tenho dificuldade porque as pessoas invadem a minha vida. E um comentário sobre a minha vida desestabiliza toda a minha casa. Você tem que ser sincero. Se você tem essa dificuldade, você precisa estabelecer limites. Você precisa estabelecer limites. Porque senão, tudo que está sendo construído, o inimigo não precisa nem mandar um capeta lá, ele só manda o parente, irmão. Rui, tudo que está sendo edificado, tudo que você está construindo, tudo que está colocando, e isso começa a minar a sua fé, porque daqui a pouco não acontece, você pensa que é desamor com Deus.
Começa a proteger o seu coração. Começa a proteger o que Deus está semeando. Ei, começa a proteger as sementes de Deus que está sendo lançado sobre você. Não permita que outros venham roubar. Não permitas que esses pássaros venham e roubem o que o Senhor semeou. Dê limites, demarcações. Você precisa trabalhar isso na sua vida, porque senão você não consegue romper. Eu quero encerrar falando de Nicodemos. Muitas pessoas estão vivendo exatamente a relação de Nicodemos. Um ativismo muito forte. E o que é o ativismo, irmão? São todos os tipos de programações que a igreja vive. Um excesso de programações, de atividades envolvendo o conceito religioso e crendo que esse muito nível de atividade tem a ver com o nível de santidade, ou seja, ele se torna um ativista. 3 coisas matam crente, e isso sempre foi. Os antigos escreviam em livros, e eu tenho essas coisas anotado: ativismo, apatia e pecado. Cuidado com essas 3 coisas. Porque você pensa que muito faz, você está pensando que é nível de santidade. Apatia, o que é apatia? Esfriamento. A palavra do Senhor já não causa mais efeito. 3 coisas matam o crente: ativismo, apatia e pecado. Cuidado com essas 3 coisas. Nicodemos, ele era um ativista religioso. Ele, por ele fazer muito, pensava que também se relacionava. Ele não conhecia o Senhor. Por ele viver fazendo. Ele pensava que conhecia o Senhor. O alvo central da vida cristã. O alvo central da vida cristã é conhecer Jesus. É conhecer o Senhor. Não é ter informações dele e não é trabalhar simplesmente para ele. O trabalho seria a expressão de obra. Muitos estão procurando um lugar para trabalhar e fazer, sendo que na verdade deveriam estar conhecendo ele. O Senhor tem nos chamado a esse tempo para conhecer ele. Porque se o conhecermos, vamos saber o quanto ele nos ama. Quanto mais eu conhecer, eu vou saber o quanto ele me ama. Quanto mais eu conhecer, eu vou saber que eu sou amado. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Isso você precisa pregar para você mesmo, porque isso não há nada melhor de saber que há um universo, mas eu sou único, ele me fez, e ele me ama. Aleluia! Em João 17:3, abre para nós encerrarmos. João 17:3 tem algo poderoso. E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna começa aqui. A vida eterna começa aqui. A vida eterna começa aqui. Aqui temos que continuar e começar a conhecer Ele. Se coloca de pé, vamos orar.
conhecer Ele. Conheça o quanto Ele te ama. Conheça o quanto Ele te ama. Conheça o quanto Ele te ama. Eu repito para você as palavras que Paulo disse à carta aos Romanos. Eu estou convencido. Sabe por que Paulo estava convencido? Porque ele conhecia o Senhor. Aleluia! Conheça o Senhor, Luiz. Conheça Ele. Ele está nos convidando a essa relação, aonde ela pode estar ancorada, aonde há segurança, porque Ele me amou primeiro. Não é pelo que eu faço que Ele me ama, é porque Ele me amou primeiro. Ele te ama. Agora eu te pergunto, levanta a mão quem aqui está convencido. Quem está convencido do amor dele? Quem está convencido do amor dele? Quem está convencido? Porque essa é a vida eterna, que conheçam o Senhor Deus único e a Jesus Cristo. Que a convicção do amor de Deus esteja sobre a tua vida e que o amor dele transborde sobre a tua casa. Que nada venha te abalar, porque nem a morte, nem a vida, nem principados e nem potestade, nada poderá nos afastar do amor de Deus. Nada poderá nos afastar do amor de Deus. Porque Ele está construindo na tua casa, Ele está com você, Ele não está simplesmente lá distante. Ele disse, eu estarei contigo todos os dias. Todos os dias, Ele estará com você amanhã, Ele estará com você. Deixa Ele pegar na tua mão, deixa Ele estar contigo. Ele vai mostrar para você uma brisa suave na sua vida. Uma brisa suave sobre a tua vida e a tua casa. Espírito Santo, começa a batizar com o amor. Começa a batizar com o amor. Deixa essa brisa suave entrar na sua casa. Deixa ela entrar nesse cômodo. Eu vejo que ainda tem um cômodo de insegurança. Tem um cômodo em você de insegurança. Deixa ele entrar. Ele vai entrar com uma brisa suave. Você pode amar o fogo. Você pode ser aquele que ele responde por ventos fortes e por fogo, mas ele vai entrar com uma brisa suave para mostrar para você o seu amor. Uma brisa suave. Encerra aí. Só hora para encerrar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra de hoje. Que Aleluia. isso não se encerre aqui, Senhor. Que isso continue pulsando em nosso coração, Senhor. Vamos para a nossa casa. E essa noite o Senhor venha, Pai, a incomodar mesmo o nosso coração. Aleluia. Cada um que sinta essa brisa, meu Pai. Aleluia. Jesus, que essa palavra não se perca, meu Pai. Que cada um guarde no coração essa palavra. Que essa palavra venha, meu Pai, a frutificar. Sim, meu Senhor. Em nome de Jesus. Aquele que está de pé e quiser trazer seu dízimo, sua oferta, fique à vontade. Eu só quero dar a bênção apostólica, que não é um cumprimento, ela é uma palavra profética que dá continuidade. Ei, irmão, quem sentiu a brisa entrar em lugares do coração aí? Glória a Deus. É através da brisa. É através da brisa. Ele te ama. Ele te ama. Aleluia. Espírito Santo. Obrigado por nos compartilhar do seu amor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo,
E o grande amor de Deus. E o grande amor de Deus. E o grande amor de Deus. E a convicção do Espírito Santo sejam com todos que aguardam a vinda do Senhor. Nós, como igreja, dizemos amém. Deus já te abençoou a sua vida, a sua semana. Vá em paz, em nome de Jesus.